Fala galera, aqui quem vos fala é o professor estagiário Edson Batista e hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Queria dizer para vocês logo antecipadamente que a prova AV3 já se encontra no Classroom, então vá lá, dê uma olhada, analise com calma. O tema densidade caiu mesmo com força, então eu espero que vocês gostem dessa prova, que vocês se divirtam com essa prova, que vocês tenham muita atenção para que vocês consigam tirar uma nota legal. Então vamos para a nossa aula, beleza? Hoje nós vamos falar sobre título, ppm, parte por milhão, e misturas. Primeiramente, título em massa. O que é isso? É o quociente entre a massa do soluto M1 e a massa total da solução, ambas na mesma unidade. Então a gente consegue encontrar o título nessa fórmula M1 sobre M, onde que M é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. E simplificando essa fórmula, ficamos título é igual a M1 sobre M1 mais M2. Mas é comum representar o título em massa na forma de porcentagem. Então, quando você encontra um valor, você multiplica ele por 100 e então você encontra a porcentagem desse título. Um exemplo aqui. Qual o título em massa de uma solução preparada dissolvendo 25 gramas de açúcar em 100 gramas de água e a porcentagem em massa do soluto? Bom, nós já temos o M1, que é a massa do soluto, e o M2, que é a massa do solvente. Então vamos encontrar a massa total somando esses dois valores, que é 125 gramas. Então o título fica M1 sobre M, 25 sobre 125. E logo encontramos 0,20. Esse é o título. O título em porcentagem ficaria 20%, porque 0,20 vezes 100 dá 20. Ok? O segundo exemplo é Mackenzie, São Paulo. Determine as massas em quilograma de ácido nítrico e água, respectivamente, que devem ser misturadas para preparar 2.000 gramas de solução a 15% de ácido nítrico. O que eles querem aqui? Vamos entender primeiramente. Eles querem a massa do soluto e a massa do solvente, M1 e M2. Eles já nos deram o título em porcentagem que nós precisamos preparar a solução. E também nos deram a massa total, que é 2.000 gramas. Então, o que nós precisamos fazer é substituir na fórmula aquilo que nós já temos para encontrar aquilo que ainda não temos. Então, fica título é igual a M1 sobre M. Nós já sabemos que título é igual a 0,15, né? Porque nós fizemos a conversão. Assim como nós podemos converter em porcentagem, nós também podemos voltar e desconverter, não sei se essa palavra existe, mas converter novamente em números sem ser porcentagem precisamente. E fica M1 sobre 2.000. Então, fazendo a regra de 3 simples, a gente encontra M1 é igual a 0,15 vezes 2.000. Então, M1 é igual a 300 gramas. Ok? Para nós encontrarmos M2, nós só precisamos colocar 2 que é o que? 2 kg menos 0,3 kg, que é a quantidade que nós encontramos de M1. E nós encontramos assim M2, que é 1,7 kg. Lembrando que foi convertida. Ela estava em gramas, nós convertemos para que ficasse mais simples ainda em quilogramas. Terceiro exemplo. Quando se dissolve um certo número de gramas de cloreto de cálcio no triplo de água, a concentração da solução resultante em porcentagem em massa é igual a... Então, vamos entender primeiramente o que a questão está querendo que nós façamos, certo? M1 ele está dizendo que é o número de gramas de cloreto de cálcio. E M2 é o triplo de água, ou seja, 3x.
A concentração da solução resultante em massa é igual a... Se nós sabemos que M é igual a M1 mais M2, então, genericamente, nós temos 4x grama. Então, fica título é igual a M1 sobre M, ou seja, xg, ou 1g, sobre 4x, sobre 4 gramas, certo? Tirando o x, fica 1/4, que é igual a 0,25. É só você ir lá na calculadora colocar 1 dividido por 4 e encontramos 0,25. E fazendo a transformação em porcentagem fica 25%. Então nós encontramos a concentração da solução resultante, porcentagem em massa, que é 25%. E da mesma forma, nós também podemos usar o título em volume. Ele é diferente na questão de que ele é o quociente entre o volume do soluto e o volume total da solução, ambas na mesma unidade. É importante destacar isso. Então a fórmula é título é igual a V1 sobre V. Da mesma forma que o título em massa, V é igual a V1 mais V2, certo? Então nós temos simplificada a fórmula T é igual a V1 sobre mais V2. E é comum representar o título em volume na forma de porcentagem também. Considere uma solução aquosa de álcool que tem 50 ml de álcool e 200 ml de água. Qual é a sua porcentagem em volume nessa solução? Então, nós sabemos que V1 é 50 ml, V2 200 ml, certo? E logo V, que é a somatória das duas, 250 ml. O título em volume é igual a V1 sobre V. Da mesma forma, 50 sobre 250, vamos encontrar 0,20, fazendo a conversão para porcentagem, fica 20%. Muito simples, né? E agora nós vamos falar sobre parte por milhão. Quando uma solução é bastante diluída, a massa do solvente é praticamente igual à massa da solução. E nesse caso, a concentração da solução é expressa em partes por milhão, ppm. Ou seja, uma parte do soluto dividida por 1 milhão de partes da solução. Como eu disse, né, o ppm indica quantas partes do soluto existem em 1 milhão de partes da solução, em volume ou em massa. Um exemplo bem prático aqui. A água potável não pode conter mais de 5,10 a menos 4 mg de mercúrio por grama de água. Para evitar o inconveniente de usar números pequenos, o químico utiliza um recurso matemático, surgindo assim uma nova unidade de concentração, parte por milhão. Não sei se vocês sabem, mas o mercúrio é um dos poucos, se não o único metal que é encontrado na forma líquida na natureza. E ele é bastante tóxico, então não podemos, de forma alguma, exceder esse limite na água, nem devia ter na verdade. Então, como nós vamos encontrar esse inconveniente que ele diz aqui? Primeiro, nós temos que entender que uma parte por milhão, a massa do soluto em miligramas, sobre massa do solvente em quilogramas, nós temos que entender que miligramas, quando ele é convertido para quilogramas, é exatamente 1 milhão. A cada conversão, nós vamos acrescentando mais zeros. Então fica primeiro vem miligrama, depois centigrama, depois decagrama, grama, decagrama, hectagrama e até chegar a quilograma. Então, de fato, é uma parte do soluto por 1 milhão no solvente. E aqui diz, a quantidade máxima permitida de mercúrio na água potável corresponde a... Bom, nós sabemos que 1 miligrama por quilograma é igual a ppm, certo? Pois 1 miligrama é igual a 1 vezes 10 a menos 3 gramas. E 1 quilograma é o mesmo que 1 vezes 10 a terceira gramas.
Assim nós temos 5 vezes 10 é menos 4, que é o valor que eles nos deu, né? Que é o limite excedente, é igual a x vezes 10 à terceira, sobre 10 à terceira. Fazendo a regra de 3 simples, nós conseguimos encontrar qual é o valor que é permitido da quantidade máxima, que é 0,5 parte por milhão, ou seja, muito pouco que tem que encontrar de mercúrio presente na água. E agora vamos para a mistura de soluções de mesmo soluto. Solução 1 mais solução 2 gera a solução final. E como a massa final é igual a massa 1 mais a massa 2, vamos dizer assim, nós precisamos entender que essas misturas elas alteram a sua concentração e também alteram seu volume, consequentemente. E a massa também é modificada. Geralmente a massa não é modificada, na verdade, mas a concentração é. Exclusivamente por meio da mistura de duas soluções aquosas e sacarose de concentração 0,5 mol e 1 mol, responda e justifique se é possível obter uma solução a 0,6 mol. O que vocês acham? 0,9 mol, 1,2 mol. Bom, por que 1,2 mol não dá para conseguir uma solução com essa quantidade de mol por litro? Exatamente porque a faixa que nós vamos obter de concentração tem que estar acima de 5 e abaixo de 1. Pode ser 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mol, mas nunca vai exceder. A solução obtida pela mistura de duas soluções de mesmo soluto tem concentração entre as concentrações misturadas, as concentrações de soluções que foram misturadas. Então nunca vai exceder e nunca vai diminuir o número de mols quando as concentrações dessas soluções aquosas são misturadas. Então, nada de 1,2 mol. Um exemplo, foram preparadas duas soluções aquosas A e B. Em uma foi colocado 2 gramas de cloreto de sódio ou sal de cozinha com volume de 100 ml e a B 10 gramas de sacarose ou açúcar, volume igual a 400 ml. Com base nessas informações, calcule em grama por litro, ou seja, a concentração. Primeiro ele pede a concentração da solução A. E nós já sabemos que concentração é dada em M1 sobre V, concentração em grama por litro. Então, 2 gramas sobre 0,1, que é a quantidade em litros. Feito a conversão já. Então fica a concentração é igual a 20 gramas por litro. B, a concentração do açúcar na solução B. Concentração é igual a M1 sobre V, certo? 10 gramas sobre 0,4 litros, certo? Feito a conversão. Dá 25 gramas por litro. Mas agora, a concentração do cloreto de sódio e do açúcar na solução resultante da mistura das soluções. Ou seja, quando a solução é misturada, as duas soluções, fica como? A concentração do sal de cozinha fica concentração é igual a M1 sobre V, mas vocês precisam lembrar que não foi adicionado mais sal, então continua 2 gramas. Mas o que vai alterar será que o volume que foi alterado, porque as duas soluções foram misturadas, ou seja, 400 ml mais 100 ml, que fica 500 ml, fazendo a conversão 0,5 litros. Então, a concentração, quando as soluções são misturadas, fica 4 gramas por litro, ou seja, quase não tem sal ali na distribuição dessa solução, certo? Já no açúcar, a concentração fica da mesma forma, a massa não se altera, 10 gramas de açúcar e o volume, da mesma forma, 0,5, tendo uma concentração igual a 20 gramas por litro. Os dois tiveram perca de concentração, mas o que teve mais perca de concentração foi exatamente aquele que tinha menor número de solutos, certo?
Temos duas soluções aquosas, A e B. 3 mol de cloreto de potássio, o volume é igual a 200 ml, e a solução B, que é 0,6 mol de açúcar, volume 100 ml. Com base nessas informações, calcule as concentrações molares de cada soluto na solução obtida pelas misturas das soluções A e B, ou seja, vamos procurar as concentrações molares dessas soluções e elas já estão misturadas. Cloreto de potássio, nós já sabemos que é a fórmula para encontrar. A molaridade é N1 sobre V. Nós sabemos que são 3 mols de cloreto de potássio e o volume é a mistura das duas soluções, ou seja, 300 ml, 0,3 litros, não esqueça da conversão, gerando 10 mol por litro, certo? Esse é o valor da concentração molar do KCl. E qual é a concentração molar do açúcar aqui nessa solução, nessa mistura? Novamente, concentração molar é igual a N1 sobre V. Nós já sabemos que a molaridade, o número de mols do açúcar da concentração aqui é 0,6 mol e o volume novamente 0,3 litros, certo? Porque as soluções foram misturadas, resultando 2 mol por litro. Então, galera, é isso. Valeu por assistir a aula. Curta, comenta, compartilha, troca uma ideia, pode deixar comentário aqui, pode me chamar também no Instagram, Mubatista Oficial. Me siga lá, beleza? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Obrigado e até a próxima.